Muito bem, pessoal. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Não sei o horário que você vai assistir essa aula, mas nós estamos gravando ela aqui para você, para que fique mais fácil o entendimento sobre as ferramentas da qualidade, que é o tema da nossa aula de hoje, tá certo? O tema da nossa aula de hoje é exatamente esse, ferramentas para qualidade. Quando a gente pensa assim, ferramenta para qualidade, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que se você parar para pensar, se você analisar bem direitinho, você vai ver que a qualidade ela precisa ser feita, para ser atingida precisa ser feita alguma coisa. Não é só você começar a fazer as coisas que ela já sai de qualidade, não é verdade? Então você tem que pensar assim, qual ferramenta eu devo usar para atingir o máximo de qualidade possível, para que eu consiga fazer ali o meu trabalho e que ele seja maravilhoso, que ele seja bom, que ele seja perfeito do jeito que eu quero, né? Então esse é o primeiro pensamento, tá? No conceito moderno, qualidade significa que a empresa ela só vai conseguir alcançar se procurar em termos de sistema no qual todos os envolvidos no processo, desde o porteiro até o presidente, passando pelo fornecedor, todas as pessoas que estão lá na empresa são responsáveis para atingir os padrões de qualidade, né? Porque o mercado, como eu já falei até para vocês, ele está muito exigente e ele está muito globalizado. Globalizado como? Hoje uma empresa que está em Várzea Alegre, no Ceará, sul do Ceará, ela está competindo com a empresa que está lá na China, com a empresa que está lá na Alemanha. Então, quando a gente vai analisar essa globalização, ela é real hoje, né, através da internet. E o mercado está cada vez mais competitivo, cada vez mais exigente. Então, a qualidade ela faz diferença, faz sim muita diferença. É tanto que você compra muitas vezes um produto mais caro por conta da qualidade. A qualidade também serve para nos ajudar a quantificar quanto eu posso pagar, quanto eu devo pagar. Porque você vai analisar, por exemplo, um celular. Tem celular hoje de R$ 7.000, de R$ 6.000, de 5. Tem celular de 700. Então um de 700 faz a mesma coisa de um de 7.000? Em termos faz, mas quando você vai olhar a qualidade, o de 7.000 obviamente tem uma qualidade muito melhor, muito maior, né? O que isso significa para quem é funcionário de empresa? Em nível operacional, aquele que é operador de máquina, aquele que trabalha na empresa, isso quer dizer que boa parte da responsabilidade pelo sucesso da implantação de qualquer programa de qualidade é uma empresa, né? Em uma empresa passa pelo funcionário, passa pelo pessoal que põe a mão na massa, passa ali pelo trabalhador em si, né? Esse esquema, os operários eles são convidados a participar de grupos que estudam e discutem temas e problemas relacionados ao ambiente de trabalho, né? Facilitando assim as ferramentas, chegar numa ferramenta para chegar lá na qualidade, né? Para isso, né, para que a gente possa perceber os problemas, conhecer, né, suas causas, propor a solução para resolver aquele problema, a gente precisa saber como agir, né? E aí a gente tem algumas ferramentas, né, que ajudam nessa tarefa. As pessoas sentem, na maioria das vezes, né, que as coisas estão erradas, veem que as coisas não funcionam tão bem, mas não sabe onde é que não se sente segura para propor uma solução, né? Porque não sabe o que é que está errado. Então, com essas ferramentas que eu vou mostrar para vocês, vocês conseguem ir em loco, né? Chegar lá e mostrar oficialmente onde o que né? Como é que resolve aquele problema, tá certo? De uma maneira para ajudar as pessoas a perceberem e analisar esses problemas operacionais, mostrar das várias ferramentas que a gente pode utilizar em alguns casos, né? Para você ter uma noção rápida do que se pode fazer para obter dados que ajudem a analisar qualquer problema que surja na produção, é o que a gente vai ver hoje. Não esperamos você sair daqui aplicando essas ferramentas, mas quando forem utilizadas na empresa, lá no seu estágio, você vai ter uma ideia
do que a gente está falando. Estratificação, né? São 7 ferramentas para que você possa conhecer mais ou menos como é que está lá a sua empresa, né? A empresa que você trabalha. Bem, o primeiro passo, a gente pega alguns dados, né? Colhe dados para que possa ajudar, né, na tarefa. Depois de colher os dados, é preciso a gente organizar e analisar cada dado, né? É a organização, tabulação, colocando em tabela para poder ficar mais fácil, né? E aí entram as ferramentas, né? Claro, os dados você tem que sair, ir lá, pesquisar, ver direitinho para não ter problema, né? Perguntar quem está trabalhando na área, tá entendendo? Depois você faz essa análise, essa organização e essa análise, né, através das ferramentas. A estratificação é uma delas, a gente vai já falar sobre ela. O histograma, o diagrama de Pareto, o diagrama de causa e efeito, o diagrama de dispersão, a folha de verificação, o gráfico de controle, né? São vários aí, são 7. Vamos começar pela estratificação, que é um método usado para separar, né? Separar um conjunto de dados de modo a perceber que existe um padrão. Quando esse padrão é descoberto, fica mais fácil detectar um problema ou identificar a sua causa, identificar a causa do problema. A estratificação ajuda a verificar o impacto de uma determinada causa sobre o efeito estudado e ajuda a detectar o problema. A estratificação começa pela coleta de dados. Por exemplo, algumas perguntas aqui, ó. Os turnos de trabalho diferentes podem ser responsáveis por diferentes resultados? Quem trabalha de manhã e de tarde tem o mesmo rendimento de quem trabalha à noite e de madrugada? Os erros cometidos por empregados novos são diferentes dos erros cometidos por empregados mais experientes? A produção, a segunda-feira, é diferente dos outros dias? A gente fala segunda-feira porque vem do final de semana, né? Então, é diferente ou é igual? Então, com a estratificação, a gente começa a ver alguns dados, né? Quando a coleta de dados termina, você vai, né, procurar primeiramente os padrões, né? Com o tempo, a sequência, verificando se tem alguma diferença entre esses dados. No caso de perguntas como as que a gente fez aqui, exemplificando, né? Deve-se analisar a diferença entre os dias da semana, os turnos, os operadores. Um exemplo comum de estratificação são as pesquisas feitas aí para a política, né? Em época de eleição, a gente acabou de ver aí, né? Por exemplo, os dados da pesquisa ela pode ser estratificados por região, né? Por sexo, quanto as mulheres que votam em um determinado candidato. Quem vota mais, é mulher ou é homem? Dá para saber o sexo. Dá para saber a faixa etária de idade, a escolaridade, a classe socioeconômica, né? Saber se ele é pobre, rico, saber se ele é estudado, se é analfabeto, né? Então, um exemplo a seguir é uma estratificação por região aqui, ó, por exemplo. Aqui é como se fosse o primeiro gráfico aqui, que tem o nome estado, é como se fosse uma eleição para governador. Então, onde o candidato A, que é esse mais escuro, tem 22%, o candidato B, que é o branco, tem 37%, e o candidato C tem 41%. Isso no estado inteiro, né? Então, teoricamente, o candidato C ganharia. Mas se fosse para estratificar isso aqui pela capital e pelo interior, a gente analisa o seguinte, ó, na capital, quem ganha é o candidato C, com 58%, né? E empata o candidato A, candidato B, com cada um 21%. Já no interior, quem ganhou foi o candidato B, com 46%. O candidato C, ele ficou em segundo lugar, com 32%, e o candidato A ficou em terceiro, com 22%. O que isso quer dizer? Aqui é só uma estratificação. Eu estou dizendo que quem deu a vitória para o candidato C foi a capital, né? Analisando aí esses dados, tá certo? Então,
fazendo estratificação, a gente começa a ver alguns pontos, né? Por exemplo, a gente chega lá na sala de vocês, no primeiro ano. Então eu olho, analiso e digo assim, ó, vou fazer estratificação agora. Nós temos 40 alunos nessa base aí, 40, 44, 45. Então eu vou dar uma olhada aqui. Quem tem 15 anos? Aí 39 levanta a mão. Então o padrão é ter 15 anos. Se tem alguém que tem 17, está fora do padrão, né? Então eu consigo separar ali, ó, estratificar, né, aquela criatura. Quem tem 14, quem tem 13, que está lá também, por exemplo, eu sei que não tem, pela idade, né, da escola, que não, nem aceita. Mas, se você for analisar, está fora do padrão, né? Então isso aí é estratificação. Eu consegui saber separar os dados, certo? Segundo pensamento aqui, segunda ferramenta é a lista de verificação, ou chamado também de checklist. É muito utilizada, muito fácil de se utilizar, vocês já fizeram isso com certeza, né? É uma ferramenta usada para levantamento de dados sobre a qualidade de um produto ou o número de ocorrência de um evento qualquer. Na realidade é uma ferramenta muito comum, usada a todo momento. Quando você vai para a feira, né, para o supermercado e faz uma lista de compra, você está fazendo essa lista de verificação. Você deve fazer uma lista de verificação das atividades agora, né? Tanta atividade é essa, aí você já bota lá segunda-feira, tem tal, terça, tal, né? E aí você não perde, porque você vai verificando sempre, né? Uma lista de verificação bem feita, ela leva em consideração o problema em questão e o processo utilizado para resolvê-lo, o período em que os dados devem ser coletados, bem como o tempo necessário para coletá-los também. Então, por exemplo, quando a gente vai analisar aqui a lista de verificação das aulas, então você pega ali a lista, né? Vai colocar assim, durante a semana, já tem o tempo aí, né? A segunda-feira tem aula de matemática, geografia e física. Terça-feira tem história, biologia e química. Quarta-feira tem base técnica e arte, por exemplo, né? Então você está fazendo aí uma listazinha para depois fazer a verificação. Um exemplo aqui, ó. Eu tenho aqui um exemplo de uma lista de verificação de um projeto, né, de engenharia, tá? Então, para não errar, né, no projeto, para não entregar errado ou faltando algum material, a gente faz a listazinha de verificação. Por exemplo, a capa já está feita? Tá, ok. Então, beleza. O índice com o número das páginas tá certo? Tá ok? Já finalizou? Não. As páginas estão erradas. Então, você já vai colocando lá na frente. Para depois, quando você for analisar, você vai ver que está tudo ok. E não vai ter a necessidade de estar sempre revisando a mesma coisa que já foi revisado. Essa é a lista de verificação. Tá certo? Próximo aqui é o histograma. O histograma é outra ferramenta que você pode usar aqui para registrar cronologicamente a evolução de um fenômeno, né, dentro de certo período de tempo, ou as frequências de vários fenômenos num momento, né, ou num período definido. É um gráfico estatístico de coluna que mostra a variação de um grupo de dados relativos a uma mesma variável por meio da distribuição de frequência. É fácil, a gente com certeza já viu ele, né? No eixo vertical, aquele em pé, você se refere à frequência da ocorrência, quantas vezes ele ocorre, né? Então a altura ela é proporcional a essa frequência. No eixo horizontal, aquele eixo deitado, a gente mostra a classe, né? As características, né? Por exemplo, aqui, ó, se fosse para um candidato, por exemplo, seriam 4 votos para o candidato A, 6 votos para o candidato B, 8 votos para o candidato C e assim sucessivamente, né? Ou então, por exemplo, se fosse dia da semana, na segunda-feira a produção foram 4 peças, na terça-feira 6 peças, na quarta-feira foram 8 peças, na quinta-feira foi o dia mais produtivo, fez 10 peças e assim sucessivamente, né? Isso aqui é o histograma, é simples, fácil. Um exemplo aqui, vamos supor que o gerente de um supermercado quer saber
se os clientes têm razão quando reclamam da demora das filas. Para descobrir isso, ele reúne os operadores, os fiscais, né, discute o problema. Então ele começa a resolver reunindo os dados, né, o tempo e a frequência da demora, e colocá-lo no histograma. Olha o exemplo aqui, ó. De 1 a 6 minutos, né? Olha a quantidade de pessoas que ficam esperando de 1 a 6 minutos, olha só. De 8 a 12, ó. De 12 a 18, de 18 a 24, de 24 a 30 e de 30 a 36 minutos. Normalmente uma pessoa quando está no pico, né? Certo? Só para vocês terem uma ideia aí como é que funciona mais ou menos. Ok? Para o gerente, o histograma mostrou que a espera varia de 1 a 35 minutos, né? É mais provável o cliente esperar de 1 a 6, é pouco provável que ele fique de 30 a 36. Para melhorar essa qualidade de vida, essa qualidade desse atendimento, após descobrir os motivos das demoras, o gerente vai lá no supermercado e estabelece uma meta de diminuir as esperas superiores a 18 minutos. Por exemplo, quando chega aqui, ó, quando começa a chegar aqui, ele abre outro caixa para poder adiantar, por exemplo. É só algumas ideias, né? Tá certo? Eu vou encerrar por aqui nessa aula de hoje. Foram 3, tá? A gente viu aqui a estratificação, a lista de verificação e o histograma, tá certo? Qualquer dúvida, vocês vão lá no meu WhatsApp e podem ficar à vontade, perguntar, né, que eu vou ter a maior satisfação em responder, tá bom? Grande abraço para vocês, fiquem com Deus.